Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com mais notícias, novidades do nosso Vascão. Meus amigos, tivemos atualizações quanto ao confronto contra o Fluminense aí, lá da Copa do Brasil, que vai acontecer no mês de dezembro. Vai ser os dois jogos disputados no Maracanã. Vamos trazer detalhes dessa situação, as datas e onde você vai acompanhar, onde você vai assistir essa semifinal do Vasco contra o Fluminense. Renovação do Verratti, vamos trazer aqui informações de como que está essa situação. Ontem saiu informações importantes sobre esse assunto, mas tem um porém. Também vamos falar aqui do interesse do Vasco em um lateral esquerdo uruguaio que está atuando no futebol mexicano, com passagem já pelo Atlético de Madrid e é companheiro do Pumita na seleção uruguaia. Muita coisa pra gente falar aqui agora, planejamento, busca aí por reforços, né, cara? Agora é aquela fase que vai pipocar nomes aí, segundo o canal da torcida vascaína. Eles apuraram que o Vasco tem uma lista de 50 nomes aí na sua mesa para analisar reforços, potenciais reforços aí para o Vasco no ano que vem. Muita coisa para a gente falar agora, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado aí sempre quem está se inscrevendo, quem está chegando agora no nosso canal, aqueles inscritos mais antigos, fiéis aqui ao nosso canal, não perde um vídeo, muito obrigado. Se você é novo por aqui, se inscreve para ajudar a gente a chegar a 227 mil inscritos, falta muito pouco aí para a gente chegar nessa marca tão importante, e até o dia 31 de dezembro, quem sabe, né, chegar a 230 mil inscritos aqui no YouTube, né? Muito obrigado aí quem está ajudando o nosso crescimento, quem está hypando também os vídeos, hein? Pessoal, ontem a CBF divulgou as datas, os horários e também a transmissão do jogo contra o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil. Jogo de ida, que terá o Vasco como mandante, será no dia 11 de dezembro, que dará na quinta-feira, às 8 horas da noite. Esse jogo será no Maracanã. Duas partidas, no entanto, foram realmente confirmadas no Maracanã, tanto o jogo de ida e o jogo de volta. A volta acontecerá no dia 14 de dezembro, que dará no domingo, às 8h30 da noite. Ambos os jogos terão transmissão pelo Sport TV, Premier Clubes e Prime Video. Não foi confirmado que terá transmissão na Rede Globo e certamente não terá, né? Pode ser que a Globo tenha interesse em transmitir o jogo do Corinthians contra o Cruzeiro. Essas são as informações que temos quanto à Copa do Brasil, onde você vai poder acompanhar as datas dos jogos aí, das semifinais, um jogo muito importante, o jogo mais importante do ano para o Vasco, né? O Vasco já está na primeira divisão, lutando aí para ir para a pré-Libertadores no ano que vem, e agora resta aí com que o Vasco, quem sabe, feche esse ano de 2025 com chave de ouro, que é o grande sonho de todos nós torcedores, né, cara? Pô, com certeza, conquistar a Copa do Brasil praticamente quase lá no último dia do ano, meu amigo. Pô, é um sonho de todo vascaíno, né? É um sonho maravilhoso. E certamente o torcedor vive a grande expectativa de que o Vasco conquiste esse título, independentemente de quem for o adversário, né? Fato de curiosidade, ainda não foi definido as datas aí das finais da Copa do Brasil, mas, segundo as informações, as datas bases são entre os dias 17 e dia 21 de dezembro. O Vasco vai jogar até lá perto do Natal, amigo. Se for para a final aí da Copa do Brasil, certamente aí o nosso Natal, nosso presente de Natal vai ser o título da Copa do Brasil e a vaga direta a Libertadores no ano que vem. Com certeza, uma expectativa muito grande vive o torcedor vascaíno, tanto pelo bom trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Fernando Diniz. Os jogadores estão assimilando muito bem o que vem pedindo aí, jogo após jogo. Diniz, o Vasco está crescendo absurdamente. Esse jogo contra o São Paulo em São Januário vai ser um teste muito importante, porque a gente vai enfrentar um adversário direto por uma vaga pré-Libertadores, um adversário que é mais qualificado do que o Red Bull Bragantino. Apesar de estar vivendo uma péssima fase, eu ainda entendo que o São Paulo é um time ainda um pouco superior ao Fluminense, que foi o clássico que a gente venceu na última segunda-feira, por 2-0. E é um jogo muito importante para o Vasco, é um ótimo teste para o Vasco mostrar aí que está jogando muito bem e amassar o São Paulo. Cara, eu acho que o Vasco é extremamente favorito nesse confronto, tem totais condições de vencer o São Paulo com uma certa tranquilidade pelo que vem jogando. A gente vê o Vasco desempenhar um futebol alegre, um futebol que até certo ponto surge naturalmente. O jogo contra o Red Bull Bragantino, o Vasco não sofreu tanto assim e construiu os 3-0 de maneira natural, de maneira assim, até certo ponto que já estava previsto, né? O Vasco fez o primeiro gol com o Verratti, estava tranquilo, ficou suave, foi pro intervalo tranquilão. No segundo tempo,
Parecia que o Red Bull ia com tudo para cima, o Vasco soube sofrer e chegou facilmente ao segundo gol. E depois fechou o caixão com o terceiro gol, na arrancada maravilhosa do Andrés Gomes e o gol do GB. O Vasco construiu ali aquela vitória de maneira natural, de maneira assim, até certo ponto que já era prevista. Os jogadores não ficaram surpresos com os 3-0. Os jogadores parece que já estavam prevendo que isso iria acontecer. Isso é o desenvolvimento, jogo após jogo, o trabalho do Fernando Diniz, que com certeza ele passa para a rapaziada, para os jogadores, que o Vasco tem condições de competir e vencer qualquer adversário. Eu tenho quase certeza absoluta que ele passa isso para os jogadores do Vasco. Porque o Vasco entra em campo contra adversários que até certo ponto anteriormente o Vasco não conseguia vencer. O Red Bull é um grande exemplo. Mesmo na péssima fase do Red Bull também no ano passado, que quase foi rebaixado, o Vasco não venceu eles lá, jogando lá em São Paulo. O Vasco desse ano conseguiu vencer com uma certa tranquilidade. O Vasco não venceu o Fortaleza fora de casa, não sei quantos mil anos. O Vasco foi lá, venceu o Fortaleza com um jogador a menos. Não ganhava um clássico do Fluminense no Maracanã há não sei quantos anos, cara, uns 5, 6 anos atrás. Foi lá, venceu com autoridade, amassou o Fluminense por 2-0 e com certeza o Vasco vem mostrando que é um time que está bem entrosado, um time que está pronto para conquistar tudo que o Vasco almeja. Tanto vaga na pré-Libertadores via Brasileirão e o título da Copa do Brasil, que hoje o Vasco é o maior favorito a conquistar esse título, na minha opinião. É mais time que todos os outros concorrentes. Comenta aí o que você espera desse jogo contra o Fluminense nas semifinais, decidido que será no Maracanã. Tá aí as datas, tá aí onde você vai acompanhar. Anota na sua agenda para você não esquecer, hein? Bom, pessoal, ontem tivemos uma informação muito interessante envolvendo a possibilidade de renovação contratual do atacante Verratti. Segundo as informações iniciais, o Vasco comunicou aos representantes do atacante o interesse em renovar o contrato do jogador. As negociações devem avançar nas próximas semanas se não houver nenhum entrave para o acordo. O atual vínculo do argentino é válido até dezembro de 2026. Essas informações vieram da Argentina e, segundo a apuração do podcast Cruz Maltino, a informação que eles têm é de que o Vasco, em momento algum, estaria buscando renovar o contrato com o Verratti. Eles apuraram essa informação e confirmaram que não procede o interesse do Vasco até agora em renovar o contrato com o Verratti. Mesmo o jogador vivendo aí uma grande fase, sendo artilheiro do Vasco no ano, um dos artilheiros do futebol brasileiro, mas aparentemente o Vasco não tem interesse ainda em renovar o contrato com o Verratti, que tem 37 anos já, o ano que vem fará 38 anos, e não sabemos se é do interesse do Vasco renovar o contrato com ele até quase 40 anos, né? O jogador já baixou muito o seu nível técnico nessa temporada, mesmo sendo um artilheiro aí, um dos artilheiros do futebol brasileiro. Ele acabou perdendo a titularidade, foi para o banco de reservas e já não é uma unanimidade dentro do Vasco com os torcedores, né? Vamos ver se vai realmente proceder as informações que o Vasco planeja renovar o contrato com o Verratti. O jogador, como eu falei, tem 37 anos. Sinceramente, cara, não sei se seria benéfico ao Vasco. Talvez o Vasco poderia sentar à mesa com o jogador, ver se ele tem interesse em renovar, no máximo ali, por mais uma temporada ou 6 meses, para talvez ele se aposentar no clube. Não sabemos se é do interesse dele aposentar no Vasco ou voltar para o Belgrano, lá da Argentina, onde é um clube também que o jogador gosta bastante, ele é considerado um dos maiores ídolos da história. Se a gente tiver algum tipo de informação mais aprofundada, vamos trazer a qualquer momento aqui no canal, se o Vasco vai renovar ou não essa questão com o Verratti. O contrato dele é vigente até o fim do ano que vem, pelo menos até o fim da temporada que vem ele vai ficar no Vasco, a menos que apareça alguma proposta e o jogador queira deixar o clube. Eu acho difícil, né? Por mais que ele esteja com a idade avançada, seja um goleador nato, eu acho que nenhum clube vai chegar no Vasco querendo comprar o Verratti. Acho que ele vai continuar no Vasco no ano que vem, mas sem aquele status de jogador importante para o elenco. Eu acho que o Vasco, se for para a Libertadores, vai reforçar muito o time. O Verratti vai a cada vez perder mais espaço, ainda mais se o Ryan sair do Vasco, o Vasco vai ter que se sentir obrigado a trazer um jogador, não do mesmo quilate, mas um jogador de altíssima prateleira para ser o nosso centroavante titular. E aí vai ficar mais complicado ainda para o Verratti, né? Se o Vasco for lá na Europa trazer um centroavante de altíssima qualidade, o Verratti vai perder muito espaço ainda na próxima temporada. Ele que até certo ponto pode perder espaço para o GB, hein, cara? Não sei não, hein? O GB vem mostrando aí qualidade. Pode ser que o GB seja o substituto natural do próximo centroavante que o Vasco contratar para ser o titular do time. Aí vai entrar também essa questão se o Vasco vai ter o desejo de renovar por mais tempo com o Verratti, né? Eu, sinceramente, não renovaria, cara. Eu acho que é um jogador que está com idade muito avançada, 37 anos nesse ano, o ano que vem 38 anos.
Se o Vasco, hipoteticamente, renova o contrato dele por mais um ano ou dois, ele pode chegar a sair do Vasco com 40 anos. Claramente, aqui no Brasil tem muito jogador com 40 anos destruindo. A gente também Thiago Silva, Hulk, também o Fábio, goleiro, tá jogando aí até quase 50 anos, o Nenê, mas o Verratti já tá mostrando que o nível dele baixou muito já nessa temporada com 37 anos. Acho pouco provável que ele vai conseguir retomar o que ele jogou no Vasco anos atrás, né? Vamos ver o que vai acontecer nessa situação aí do Verratti, né? Comenta aí se você renovaria ou não o contrato do Verratti. As informações que a gente tem da imprensa argentina é de que o jogador vai renovar com o Vasco quer renovar, só que o podcast Cruz Maltino apurou que não procede essas informações. E só para fechar o assunto renovação, os dois jogadores que a gente tem ciência que o Vasco está tentando renovar e que deve concretizar nos próximos dias é com o Pumita Rodrigues e também com o Ryan. Quanto à questão do Pumita Rodrigues, o Edmar Lopes falou, confirmou isso lá no sorteio dos mandos da Copa do Brasil, que o Vasco já fez uma proposta oficial para renovar o contrato do jogador e que aguardava essa resposta nos últimos dias. Só que até agora a gente não tem informação alguma se foi aceito pelo staff do jogador, se foi aceito pelo atleta e se o Vasco já fechou a renovação contratual com o Pumita Rodrigues. O que a gente sabe é que é interesse de ambos continuarem com o jogador no Vasco, tanto do seu staff e também do próprio clube. O jogador gosta muito do Vasco, não gostaria de sair do clube nesse momento, mas ao mesmo tempo ele deseja ter mais minutos para jogar a próxima Copa. Eu acredito que mesmo ele na reserva, ele vai estar na lista final do Uruguai para a Copa do Mundo de 2026. É um jogador muito interessante, o Vasco, na minha opinião, não pode perder o Pumita Rodrigues, mas ao mesmo tempo não pode fazer loucuras financeiras para renovar o contrato do atleta. Dá, por exemplo, um contrato aí perto de R$1 milhão de salários, né? Já que as informações iniciais davam a entender que o jogador já tinha um altíssimo salário no Vasco, um salário de jogador titular, e foi esse status quando o Vasco contratou ele lá no início de 2023, assim que virou SAF, o Paulo Brax contratou ele tirando o jogador do Nacional do Uruguai. Não sabemos aqui ao certo qual o valor salarial mensalmente que o Pumita recebe no Vasco, só que ele tem um altíssimo salário, segundo essas fontes. Vamos ver o que vai acontecer, se o Vasco vai renovar ou não com o Pumita. Assim que a gente tiver qualquer confirmação, vamos trazer aqui no nosso canal. A mesma coisa, a situação do Ryan, que já foi confirmado por todo mundo da diretoria do Vasco, né? O próprio presidente, o Edmar Lopes, e por aí vai, né? Todo mundo tem interesse na renovação do Ryan, que está muito encaminhada, segundo o próprio Pedrinho, em entrevista ao BTB Esportes, quando o Vasco estava viajando para Bragança Paulista. Ele confirmou que estava bem encaminhado a renovação com o Ryan. O Vasco deseja renovar com ele até 2028, aumentar a multa rescisória do jogador para entre 60 e 70 milhões de euros. Inclusive, segundo as informações do canal da Torcida Vascaína, nos últimos dias o Vasco recusou uma proposta do Betis de 27 milhões de euros, algo em torno acima de 150 milhões de reais. O Vasco não quis vender o jogador por esses valores e entende que o atleta vale em torno de 40 milhões de euros no mínimo. No mínimo. Não é que o Vasco quer vender por 40 milhões, mas entende que no mínimo o Vasco aceitaria vender o jogador por essa quantia, dependendo do clube, do molde de pagamento também, né? Se pagar à vista, claramente o Vasco vai aceitar. E também, se for um clube do interesse do jogador, um Bayern de Munique, um Real Madrid, Barcelona, Arsenal e por aí vai, né? Qualquer time grande aí da Europa. E claramente, na minha opinião, eu acho que o Vasco faz o certo em renovar o contrato com o jogador, vai dar uma valorização salarial, porque o jogador merece, né? Quem somos nós para recusar uma valorização salarial para o Rael, porque o jogador está merecendo sim ter um salário alto. Atualmente, segundo algumas informações, o jogador recebe em torno de 250 mil a 400 mil. Não se sabe ao certo qual é o valor concreto aí dos valores salariais do jogador, mas eu acredito que se o Vasco renovar com ele, vai dar acima de 500 mil ou 500 mil salariais por mês aí para o jogador. E a multa, com certeza, será uma multa astronômica se o Vasco conseguir vendê-lo por 60 a 70 milhões de euros, que, na minha opinião, é justo. Se o Palmeiras vendeu o Ender e o Estevão por 60 milhões, um pouco acima disso, com certeza o Ryan tem que sair por isso, no mínimo, ou mais, com certeza, que é o que o jogador vale. Comenta aí o que você acha dessas renovações, Verratti, Pumita e também Ryan. Se tiver outras situações de renovações contratuais, vamos trazer aqui no canal. Eu acho que o Vasco está perdendo tempo em não renovar o contrato com o Paulo Henrique, hein, cara? O Paulo Henrique pode ser um jogador que pode ser, sim, negociado na janela de janeiro. Por mais que o jogador mostre gratidão, não quer deixar o Vasco, mas é um atleta que tem 29 anos, ainda não fez o seu pé de meia. Se aparecer uma proposta astronômica, tanto boa financeiramente para o jogador e para o Vasco, o jogador vai deixar o clube. E, na minha opinião, o Vasco tem que renovar para aumentar a multa rescisória dele e também aumentar o salário do jogador, né? A gente não tem aqui dados
de como que está essa situação contratual do atleta. Se o Vasco renovar com qualquer outro jogador, vamos trazer aqui no nosso canal. Bom, enquanto as chegadas de atletas, nos últimos dias aí tivemos algumas novidades, né? A gente trouxe nessa semana informação trazida pelo canal na torcida vascaínos, que o jogador Lema está na mira do Vasco, seria um dos nomes aí que o Vasco tem interesse, o colombiano de 31 anos, está no Crystal Palace, e o Vasco também estaria mirando um outro jogador sul-americano, só que esse está atuando lá no México, que é o jogador Juan Sanabria, jogador lateral esquerdo aí, está no Atlético San Luis do México, lateral esquerdo uruguai de 25 anos, desperta interesse do Vasco, e ele estaria em uma lista astronômica de 50 nomes que o Vasco deseja negociar para tentar contratar para o nosso clube, né? Logicamente, não vai chegar a 50 nomes, mas o Vasco tem uma lista de 50 nomes e vai tentar ir buscar alguns nomes do mercado. Essa informação é muito interessante porque mostra que o Vasco tem interesse em contratar realmente um lateral esquerdo. Tanto que a gente já teve especulado o nome do Renan Lodge, Guilherme Arana e agora desse uruguaio. É um jogador aí que é titular e capitão do Atlético San Luis, esteve muito perto de trocar esse clube lá do México pelo América do México, que é o maior clube do país, e com certeza é um reforço, na minha opinião, muito interessante. Um jogador que saiu muito jovem do Nacional do Uruguai, ele ainda nem era profissional do Uruguai, foi vendido para o Atlético de Madrid, da Espanha, ficou algumas temporadas por lá, mas sem ser tão utilizado assim. Depois foi emprestado a clubes menores lá no futebol espanhol, foi para o México para jogar no Atlético San Luis e desde a temporada 2021-2022 que ele está atuando no futebol mexicano e sempre foi titular. É um jogador de altíssima qualidade, na minha opinião. Andei analisando aqui alguns vídeos do jogador, apesar de eu não gostar muito de ver highlights de jogadores, porque senão o Jean Davi seria o novo Messi, né? Mas eu tive que dar uma olhadinha aqui para trazer as informações. É um jogador muito interessante, realmente. Ele é titular e capitão do Atlético San Luis. Já despertou interesse de vários clubes gigantes lá no México. Pode ser que seja do interesse do atleta jogar talvez uma Libertadores, né? Se o Vasco se classificar para a Libertadores, pode ser que tenha facilitado a chegada de atletas. Muitas vezes a gente já viu o Vasco interessado em vários jogadores não conseguir concretizar porque o Vasco não jogava uma competição internacional importante, como é a Libertadores. Sempre o jogador, às vezes, negociava com o Vasco, dava preferência para jogar no Fortaleza, no Bahia, em qualquer outro time menor que estivesse na Libertadores, né? Quantos jogadores a gente viu o Vasco tem interesse em contratar, mas ele preferia jogar no Fortaleza da vida porque eles estavam jogando na Libertadores. Breno Lopes, por exemplo, é um grande exemplo, realmente, cara. O Vasco tentou por meses contratar esse jogador, mas ele optou por jogar no Fortaleza, por entender que o Fortaleza tinha um projeto mais sólido, estava jogando Libertadores, sempre estava lutando na parte de cima da tabela no Brasileirão. O cara, ao invés de jogar no Vasco, preferiu ir jogar no Fortaleza. Isso aconteceu demais com o Vasco nos últimos tempos, nos últimos anos. E agora, se o Vasco conquistar realmente, de fato, a vaga Libertadores, eu acredito que muitos atletas vão querer jogar no Vasco, além, claro, de ter hoje um Vasco muito mais saudável, onde não temos salários atrasados, um Vasco transparente, que mostra para o jogador um projeto vitorioso, um projeto vencedor. Temos o Fernando Diniz, um treinador que 99% dos atletas querem trabalhar com ele. E também o Vasco vem tendo estrutura. O Vasco melhorou demais o CT Moacir Barbosa. A diferença é gigantesca quando o Vasco iniciou lá o projeto do CT Moacir Barbosa. Depois, quando foi vendida a SAF para a Sete Patas, e agora com a gestão do Pedrinho, que aumentou e melhorou drasticamente a qualidade do nosso CT, o Vasco vem tendo estrutura, vem trazendo para os jogadores a melhor condição de trabalho, e isso chama a atenção do mercado. Porque o jogador não analisa a grandeza do clube. Todo mundo sabe que o Vasco é gigante, mas o cara tem que olhar a estrutura do clube, tem que olhar a parte financeira, se o Vasco paga em dia, e claro, o projeto esportivo, que fecha, casa muito bem com o que o Vasco vem passando agora. E isso faz com que o Vasco atraia jogadores interessantes, e além, claro, de termos profissional de altíssimo nível, que é o Admar Lopes, trabalhando aí como o nosso diretor executivo, né? Com certeza é um nome muito interessante, segundo as informações do canal Na Torcida Vascaínos, que trouxe com exclusividade essa informação. É um jogador que o Admar Lopes tem um grande apreço e que o nome foi levado aí ao Fernando Diniz, que sinalizou positivamente pela versatilidade do jogador, que pode atuar como lateral esquerdo e também como meia esquerda. Inclusive ele joga com camisa 8 lá no Atlético San Luis. Fato de curiosidade, o jogador pela seleção uruguaia tem 10 partidas disputadas, sendo em 8 jogos nas eliminatórias, onde o Uruguai conquistou a vaga, e em 2 amistosos. No San Luis, o lateral é titular, como eu falei, e capitão da equipe. As conversas seguem em andamento e um desfecho positivo pode acontecer até o fim desse ano. Vale ressaltar que ele tem contrato se encerrando dia 30 de junho de 2026
e o que facilitaria a chegada do lateral esquerdo, caso o Vasco fosse para a Libertadores, porque em janeiro o Vasco já planeja reforçar bem o seu elenco, porque tem início de Brasileirão, pré-Libertadores, se o Vasco for para se for para a fase de grupos, vai ter um pouco mais de tempo para trabalhar ali, contratar jogadores, que a fase de grupos demora mais do que a pré-Libertadores, e torcemos para que o elenco seja bem reforçado, para que o Vasco conquiste a Libertadores, já que as informações que temos é que o desejo da diretoria do Vasco é montar um time para ganhar a Libertadores e não somente participar. E tomara que o Edmar Lopes seja capaz de montar o melhor Vasco possível para chegar lá no ano que vem e quem sabe, se o Vasco estiver na Libertadores, levantar o bicampeonato, né? Comenta aí o que você espera da chegada desse atleta ao Vasco. Com certeza seria um ótimo reforço, na minha opinião, a menos que esteja passando pela cabeça da diretoria vender o Lucas Piton, né? Porque a gente não sabe como que está a situação do jogador, se já tem proposta, porque é um jogador que chama a atenção do mercado também. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. Assim que tiver novidades, vamos trazer ao longo do dia, hein? Forte abraço. É nóis.